Anderson disse aqui esta noite, no começo do culto, que ele, quando recebeu a algema, sentiu logo um pavor e sentiu que estava sendo humilhado. Lembrou-se que estava humilhado. Daniel, apesar de ser príncipe, apesar de ter cargos, mas ele se sentiu humilhado por ter deixado a sua nação, sabendo que a sua nação era a nação da promessa de Deus, sabendo que a sua nação Deus tinha levantado para ser cabeça e não cauda, e agora se encontrava escravo. No primeiro toque que Deus deu em Daniel, eu vejo que Deus manda que ele se levante. Olha, eu queria que você deixasse Deus tocar em você e se levantar da posição que você está. Sentado ou parado ou deitado, às vezes não dá. Temos que se levantar e tomar posição na nossa vida espiritual. Às vezes queremos se acomodar. Isto eu falo comigo mesmo, não falo apenas a vocês. Às vezes queremos se acomodar com a situação e se conformamos como estamos vivendo, como está o nosso espírito com Deus, nossa casa, nossa família, nossa finança, em qualquer área da nossa vida. Quando se conformamos com aquilo, tudo se incomoda, tudo fica daquele jeito. Mas quando tem pessoas inconformadas e diz, não quero viver essa situação, Deus manda anjo, sim. Deus levanta do próprio trono e vem ao nosso encontro, sim. Mas Ele vem para tocar, para a gente tomar posição daquilo que queremos fazer para Deus. Este homem foi tocado por Deus, e eu vejo que ele foi tocado para se levantar. Parece que ele estava deitado, porque na lição que eu li aqui, diz assim, eis que uma mão me tocou, que me fez que movesse sobre os meus joelhos, e sobre as palmas das minhas mãos. Eu estou vendo este homem deitado, e ele se move os joelhos e coloca as mãos no chão para tomar posição, para se levantar. Mas isto só acontece quando Deus toca nas pessoas. Eu queria dizer que você depende de Deus até para se levantar da posição onde você está. Ninguém consegue se levantar sozinho. Por isso a Bíblia diz que é o Espírito de Deus que convence o homem de seus pecados, de sua situação, de qualquer modo que você está. Então o melhor nesta noite para nós, o melhor para mim, o melhor para você, é começar no teu coração se humilhar e dizer, Deus, toca em mim. Eu preciso ser tocado pelo Senhor. Eu disse aqui que um toque só não basta. A Bíblia diz que tinha um homem cego, e o Senhor, o próprio Jesus, encontrou com o cego e tocou nele. E quando tocou, mandou, o que vês agora? Ele disse, eu vejo o homem como árvores que andam. Homens não andam como árvore. Esta visão é turba, esta visão não é a visão de Deus. Se você nesta noite está vendo o reino de Deus meio turbo, se você está vendo muita coisa impedindo você ver a Cristo, precisa ser tocado de novo esta noite pelo Espírito Santo de Deus. A gente precisa ser tocado de novo. Mas quando aquele homem disse para Jesus que ele estava vendo os homens como árvore, Jesus disse, não está bom, eu vou tocar de novo nele. Tem muitas vezes que nós tocamos em Jesus, mas muitas vezes nós tocar apenas em Jesus não basta. Deus precisa tocar em nós. Tem hora que a gente toca em Jesus para receber cura, mas para ser perdoado, para ser liberto, precisa Jesus tocar em nós. Eu vejo Isaías na visão, quando ele vê o trono, ele diz, ai de mim que sou um homem de impuros lábios e habito no meio de um povo de impuros lábios. Aí diz que veio um toque de Deus, fogo tirado do altar de Deus, lá da presença de Deus, e tocou nos seus lábios, e disse, os seus pecados são perdoados. Oh, Ramanda Xandarabasanda Rabagai. Se alguém for tocado esta noite aqui pelo Senhor, sua vida vai mudar. Sua visão vai mudar. Seus pensamentos vão mudar. Às vezes a gente olha para a igreja e vê ela como uma organização, e vemos ela falida, vemos ela cheia de problemas, vemos os homens cheios de falha, vemos que o sistema às vezes não funciona, às vezes é truncado, às vezes aquilo que era para fazer não fazemos, aquilo que era para conquistar não conquistamos, aquilo que era para pagar não pagamos o preço da oração, ou às vezes vemos que parece que estamos falidos. Daniel disse, Deus, o tempo do cativeiro já venceu e nós estamos aqui. Aí, o que eu tenho que fazer? Ele fez uma análise e disse, Deus, realmente a falha está em mim. O Senhor continua sendo Deus fiel.
Foi nós que pecamos, foi nós que erramos, foi nós que desobedecemos a tua lei e os seus mandamentos. Eu queria dar o primeiro ponto aqui para você. Se está acontecendo alguma coisa de errado comigo, com você, é porque às vezes erramos. Deus continua sendo Deus, Deus continua sendo fiel, Deus continua velando pela sua palavra. A gente erra e pagamos o preço. Eu erro muitas vezes. Eu estava lendo a Bíblia hoje, diz assim até a palavra de Deus, até contrato a gente assina e às vezes não cumpre com o nosso trato. A gente erramos. A gente às vezes para assinar nem lemos, só assinamos e não cumprimos. E aí caímos em problemas, dificuldades, lutas. O que nos resta fazer? O que nos resta fazer é dizer: Deus, pecamos, erramos, precisamos da seu socorro, precisamos da tua ajuda, Senhor. O Senhor continua sendo Deus em todas as circunstâncias. Foi isso que Daniel fez com o teu povo. Eu vejo Daniel não apenas representando a si próprio, mas ele chama a responsabilidade para si e cobre o pecado do povo. Ele diz: o meu povo pecou. Quantas vezes você tem orado porque o Senhor não pecou? Quantas vezes você tem feito a tua oração e diz: Deus, perdoa a tua igreja, porque o meu irmão pecou, mas ele precisa da sua misericórdia, ele precisa da tua ajuda, Senhor. Às vezes não oramos assim, mas ele tomou a responsabilidade e disse: meu pai pecou, meus príncipes pecaram, meus governadores pecaram, nosso povo erraram, não obedecendo os estatutos da tua lei, mas usa das tuas misericórdias, Senhor. Se você ler depois na tua casa o capítulo 9, você vai ver ele orando e dizendo: Deus, Deus, ajuda-nos, socorre, perdoa, liberta-nos. E aí Deus começa a olhar do céu e diz: eu estou vendo Daniel precisando ser tocado. E ele tem uma visão, e mais do que uma visão, quando ele estava humilhado, diz assim: então disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia que aplicaste o teu coração a compreender, humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. Tem pessoas aqui dispostas nesta noite a se humilhar perante o Senhor. Pode saber que as suas orações estão sendo ouvidas, e você vai ser tocado. Vai ser tocado. Eu contei ontem, eu liguei para alguém esta semana para confortá-lo. Eu liguei para ele a primeira vez, ele estava muito triste. Eu disse: vamos falar depois. E quando eu liguei a segunda vez, pensando que tinha uma palavra para confortá-lo, ele me confortou. Quando o próprio Deus foi lá onde ele estava e tocou, avivou, sarou. Precisamos ser tocados por Deus. E para sermos tocados por Deus, não precisamos estar aqui apenas. Podemos ser tocados em nossa casa, no nosso trabalho, aonde colocarmos a planta do nosso pé, podemos ser tocados por Deus. E quando somos tocados por Deus, as coisas mudam na nossa vida. A segunda coisa, o segundo lugar que Deus tocou em Daniel, está no capítulo 10 também. No versículo 16: eis que, como a semelhança dos filhos dos homens, me tocou aos lábios. Eu disse: Deus, Daniel era um homem santo. Quantos duvidam disto? Íntegro. Havia integridade em Daniel, a ponto dos leões não poder tocar nele. Já tinha acontecido isso. Tinha tocado para os leões comer, não comia. Os lábios de Daniel pareciam ser santo, a ponto de Daniel não blasfemar contra Deus, não pecar, orar 3 vezes ao dia ao Senhor, clamando por misericórdia pelo teu povo. E eu disse: Deus, por que o Senhor tocou nos lábios dele? E o Espírito Santo diz: olha, eu queria que ele colocasse para fora aquilo que está engasgado dentro dele. Esse toque foi para ele abrir a boca. Diz aqui: toquei e abri a minha boca. Eu sei que pode ter pessoas engasgadas aqui esta noite, com algo que te come por dentro. Você não fala para ninguém, mas te machuca, te mata. Você